Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para nós gravarmos mais um pequeno comentário rápido do nosso texto da semana, que faz parte da leitura diária. E hoje nosso texto que a lição escolheu é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que diz as seguintes palavras. Versículo 19 fala assim: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Parece assim algo aterrorizante para nós, né? E o tema de hoje é: as heresias podem ser internas, ou seja, elas estão presentes dentro da igreja, no nosso meio, causando divisão na igreja. O tema por si já fala muita coisa, porque eu acredito que todo mundo conhece situações de divisões, de heresias que ocorrem dentro da igreja. Então, nosso texto, eu dividi ele em duas partes, rapidamente. Foi a primeira dividir na expressão é necessário heresias, e eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo: por que é necessário essas heresias? Mas antes de mais nada, a palavra haireses, o termo grego para heresia, significa partido ou espírito sectário. Partido, divisão, espírito sectário. Isso significa a palavra heresia. É claro que a gente associa mais ela à questão de ensinos errados, ensinos heréticos. Mas eu não vou entrar em detalhe sobre essa questão, porque a própria lição vai ter um tópico que ela vai trabalhar o conceito da palavra heresia, e aí eu acredito que isso vai ser melhor entendido em sala de aula. Mas, porém, para que fique assim, de forma simples, o que é heresia? Tem a ver com partidarismo, divisão. E é algo que nós sabemos que acontece dentro do miolo da igreja, dentro do seio da igreja. E por que acontecem essas heresias? Claro, tem a ver com ensinamento, tem a ver com alguma palavra, alguma coisa que é falada, ensinada, pregada. Isso gera essa divisão dentro da igreja. Então, o primeiro ponto do texto, é importante a gente ressaltar isso, que é necessário que haja essas coisas. Por que o autor, chamado Paulo, claro, ele vai dizer que é necessário? Aí vem a segunda parte, para saber quem é sincero. Observe bem, é necessário ter heresia para saber quem é sincero. Lembra? Ontem eu falei sobre a questão de pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, que elas não são ovelhas, são na verdade lobos, mas que estão vestidas, né? Estão disfarçadas de ovelhas. E o próprio texto que nós lemos ontem, foi Mateus 7,15, no próprio capítulo 7, o próprio Jesus falou que pelo fruto que você consegue identificar quem é ovelha e quem é lobo. Aqui, Paulo, ele já dá uma outra dica, que é importante que essas coisas aconteçam, ou seja, essas heresias, para de fato, para se revelar, se mostrar aquele que é sincero. E a palavra sincero, aqui no grego, a palavra sincero, ela tem os seguintes significados, queridos. Olha, a palavra dokimos, o termo sincero, significa, de acordo com o dicionário aqui, strong, mas a palavra, ela significa algo que é aceitável, tá? Após um ensaio. Observe bem, algo que é aceitável após o ensaio. Também podemos dizer que a palavra dokimos, que é a palavra sincero, significa aceitar, receber, recebível, corrente, referindo-se ao dinheiro, como algo que foi aprovado e refinado de acordo com a Septuaginta. Aí a pergunta vem: Silvio, o que é que tem a ver dinheiro com algo, como está aí na lição, na leitura, sincera? Porque no contexto histórico dessa palavra aqui, a ideia do dinheiro é porque as pessoas antes não tinha, como o próprio dicionário fala, não tinha banco, não tinha toda essa maneira de lidar com o dinheiro como nós conhecemos hoje. Então, como é que eles faziam? Eles derretiam o metal, tinham os metais, derretiam, após derreter o metal, colocavam numa espécie de pequena forma ali, formava ali uma pequena moeda, depois eles poliam os cantos para ficar bem bonitinha a moeda, e depois eles davam um corte. Essa moeda que era passava por todo esse processo e depois ela recebia um pequeno corte, ela circulava ali no mercado. As pessoas compravam, davam um tronco de tanto dinheiro, ele circulava. Só que isso incomodava algumas autoridades, que inclusive tentaram de todas as formas acabar com essa prática de pegar, cortar as moedas. Só que as pessoas que faziam isso eram chamadas de dóquimos. Dóquimos, porque elas eram sinceras. Ou seja, esses dóquimos, que eram pessoas sinceras, não aceitavam usar qualquer tipo de moeda. Para eles, a moeda tinha
e ter essa característica. Quando eles pegavam uma moeda com esse corte, eles identificavam que aquela moeda, de fato, ela era uma moeda verdadeira. Ela era uma moeda realmente que não tinha sido adulterada. Não era algo duvidoso. Então, por isso é que eles não aceitavam qualquer tipo de moeda a não ser que tivesse essas características. E logo eles foram chamados, apelidados de dóquimos. Ou seja, o que é uma pessoa sincera? Uma pessoa que tem o quê? Um padrão. Uma pessoa que realmente tem uma característica. Uma pessoa realmente que ela não muda, ela não tem variação. E no caso, a nossa característica, com toda certeza, é a palavra de Deus, são as palavras de Cristo em nossa vida. Ok? Fique todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.